Olá! Este material foi desenvolvido pela Rede Expandida de Apoio às Cooperativas e Associações de Materiais Recicláveis da cidade de Londrina e região, com o objetivo de apoiar o aperfeiçoamento e a qualificação dos cooperados e associados. Meu nome é Ana Paula Lucena, sou advogada, especialista nas áreas de Direito Civil, Direito de Família e Direito Trabalhista. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco a respeito das normas trabalhistas e uma possível redução nas ações na Justiça do Trabalho. Pois bem, o trabalho das cooperativas e das associações de materiais recicláveis é desenvolvido através da seleção, coleta e separação de materiais recicláveis. Dessa forma, as cooperativas designam um trabalho muito importante junto aos coletores de materiais recicláveis. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algumas dúvidas mais recorrentes em relação às normas trabalhistas. Como dito, selecionamos alguns questionamentos mais importantes e começaremos respondendo em relação à insalubridade e quanto é o percentual e como deve ser calculado. O trabalho desenvolvido pelos coletores de materiais recicláveis foi devidamente reconhecido pelo Ministério do Trabalho a partir do ano de 2002. De fato, é bem recente. E nesse sentido, como o trabalho envolve o risco de contato com agentes consideráveis nocivos, o adicional de insalubridade é devido, conforme a norma regulamentadora de número 15, em seu anexo 14, que fala sobre os agentes biológicos. Nesse caso, a insalubridade a esses trabalhadores é reconhecida em seu grau máximo, ou seja, 40% sobre o salário mínimo. A próxima dúvida é em relação ao percentual correto para o pagamento do INSS. Certo. Em relação ao INSS, o percentual que deve ser recolhido é de 11% sobre o salário do trabalhador. É muito importante a contribuição do INSS, já que na condição de contribuinte, o trabalhador passa a ter direitos não somente à aposentadoria, como também outros benefícios. Entre eles está o salário maternidade, o auxílio-doença e demais seguros, que garantem a renda, por exemplo, em caso de acidente, em caso de prisão e também de morte. Em relação a outro questionamento, é o possível pagamento do 13º salário dividido em parcelas mensais durante o ano. Pois bem, respondendo a esta pergunta, não existe a possibilidade de fazer a divisão do 13º parcelado nos meses durante o ano, porque a nossa legislação prevê que o pagamento deve ser efetuado em duas parcelas, ou seja, a primeira parcela é referente a 50% do valor e é tida como um adiantamento. Essa parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. E a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. Então, respondendo a esse questionamento, podemos dizer que não existe a previsão e nem a possibilidade que esse parcelamento ocorra durante o ano. O próximo questionamento é em relação ao seguro-desemprego, né? Se existe a possibilidade de associados e cooperados receberem o seguro-desemprego como os trabalhadores da CLT. Essa é uma dúvida muito importante e acontece sempre entre os cooperados e associados, e respondendo a ela, é possível dizer que não existe a previsão e a possibilidade de que associados e cooperados tenham esse reconhecimento de vínculo empregatício. Então, dessa forma, não tem previsão de recebimento de benefícios como os empregados da CLT.
Na condição de empregado, que é diferente de cooperado e associado, existe sim. A partir do momento em que existe o reconhecimento do vínculo de trabalho com o devido registro em carteira, o trabalhador passa a ter todos os direitos, como seguro-desemprego, FGTS, entre outros. Somente na condição de empregado, na condição de associado ou de cooperado, não existe essa possibilidade. E aí, já fazendo um link com essa pergunta, né, existe uma situação em relação às ações na Justiça do Trabalho. Porque são contratados como cooperativa, né, os trabalhadores são contratados como cooperativa, e na Justiça do Trabalho eles são vistos como empresa. Não existe distinção nessa hora? Essa pergunta é de suma importância porque é preciso definir, primeiramente, o conceito de cooperativa. A cooperativa, ela se define em uma sociedade de pessoas que estão constituídas para prestar serviços aos próprios associados. Então, nesse caso, é considerado como se fosse um auxílio mútuo. Você trabalha dentro de uma cooperativa porque você tem os mesmos objetivos. E quando você trabalha tendo os mesmos objetivos, o fruto desse trabalho é dividido entre os associados. Isso define uma cooperativa de forma a trabalhar e atingir os seus objetivos. E isso é diferente de uma empresa que é constituída para ter lucro, para concentrar capital, né? Legalmente contrata-se empregados e, nesse caso, incidem regras e normas trabalhistas. A cooperativa é diferente porque os cooperados trabalham para atingir objetivo. A relação de emprego não, você emprega alguém para te trazer lucro e você paga o salário, né, a remuneração. O que ocorre nesses casos é que muitas vezes a Justiça do Trabalho acaba reconhecendo fraudes na criação de uma cooperativa, por exemplo. Se no curso de uma ação trabalhista for verificado que existe um vínculo empregatício, ou seja, onerosidade, habitualidade, cobrança de horário, entre outros requisitos, a cooperativa passa então a responder como uma empregadora, certo? Então, o que ocorre é que no momento em que for criada uma associação ou uma cooperativa, o importante é ter um instrumento contratual bem definido que discorra sobre a divisão de lucros, o trabalho realizado e demais situações, para que neste caso fique bem definido a condição de cooperado e de associado, que é diferente de um empregado. Então, essa situação ela é muito recorrente na Justiça do Trabalho e traz muita insegurança. Porém, se bem definido o contrato, pode ser evitado, né, essa confusão. Então, não é que não existe distinção, existe distinção, mas o trabalhador é diferente de um associado e de um cooperado, certo? Por hoje ficamos por aqui.